Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Meu nome é Augusto Guilherme e vamos continuar a trabalhar juntos a disciplina Teorias da Administração 2. Peço que fiquem atentos aos pontos chaves e estejam de posse de caneta e papel para anotar as observações e me coloco à inteira disposição para debatermos as dúvidas no ambiente virtual. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que leiam todo o caderno didático. Todas as questões que vocês responderão durante o curso serão embasadas nesse caderno. Vou utilizar os fóruns e as videoaulas para ir um pouco além da apostila, ok? Vamos começar? Olha, na primeira videoaula, nós falamos de 5 escolas da administração. As teorias clássicas, que foram a administração sistemática, a administração científica, a gestão administrativa, que também chamamos de escola clássica. Falamos também da escola das relações humanas e a escola burocrática. Já na última aula, nós pulamos para as teorias contemporâneas, que começaram a surgir durante a Segunda Guerra Mundial, época que tivemos grandes avanços na administração, devido, é claro, da necessidade de eficiência nos processos, né? A Segunda Guerra exigia isso. E nessa época surgiram, nós tivemos a administração quantitativa, a escola do comportamento organizacional, a teoria dos sistemas, a teoria da contingência, a gestão da qualidade total, a organização inteligente e a reengenharia. Lembro e ratifico, uma teoria ia surgindo tentando consertar a sua antecessora. Obviamente que o contexto em que elas estavam inseridas ia mudando, então elas tinham que inovar, daí surgiam novas teorias. Cada uma delas teve características importantes, umas mais marcantes e outras nem tanto. Algumas vezes vemos novas teorias resgatando os conceitos mais antigos. Claro que uma roupagem nova. Por exemplo, já vimos o POCCC, que é as 5 funções da administração proposta por Fayol, na época da escola clássica, que surgiu logo depois da administração científica. Aliás, elas quase surgiram ao mesmo tempo. Pois bem, depois de algumas décadas, com a qualidade total, encontramos o ciclo de Deming, o PDCA. Não são parecidos? Viram como que é a roupagem nova que eu falei? Se a gente parar para pensar o conceito dos dois, é mais ou menos o mesmo. Vamos olhar. O primeiro fala em planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Enquanto o segundo fala em planejar, executar, checar e agir. Então, o cerne das teorias ou ferramentas não muda muito, e sim algumas interpretações ou mesmo onde vamos vincular maior atenção, adaptando tudo ao momento histórico que vivemos, aos fatores externos que fazem mais sentido no momento. Pois bem, agora nós vamos avançar. Nessa terceira videoaula, vamos falar sobre gestão por função e gestão por processo. Depois vamos falar sobre as relações interorganizacionais e processos de convergência teórico. E por último, vamos fechar nossa fala apresentando Guerreiro Ramos, para vocês e seus estudos. Vocês vão gostar, tenho certeza, ok? A primeira pergunta que eu faço, o que é gestão por função? É uma pergunta minha para vocês, mas vocês devem estar pensando assim, que loucura, primeiro, mesmo se a gente responder, ele não vai ouvir, e segundo, ele está sendo pago para explicar isso. Pois bem, vamos lá. Vocês estão certos. Então, vamos superar esse momento meu, de quebra de gelo e vou explicar. Gestão por função, gente, nada mais é do que o estudo das funções fins da empresa. Ou seja, geralmente, segundo Lacombe, todas as empresas têm 4 funções principais, que são produção, comercialização, finanças e administração. Então, todas as empresas produzem ou compram seu produto. Todas as empresas precisam vender esses produtos ou serviços. Tem a parte financeira e, por último, administrar isso tudo. Então, essas são as 4 funções. Obviamente que essas funções se decompõem em várias outras. Por exemplo, vamos pensar alguns exemplos de setores ligados a essas funções. Vamos para o primeiro slide?
Aqui nós temos um organograma de uma empresa que nós temos o setor de vendas, né, que poderia ser o setor comercial. Dentro desse setor de vendas, nós temos um setor de propostas, outro setor de contratos, temos um setor de faturamento e um setor de call center. Então, a gente vê que o setor de vendas, né, que é uma das funções que a gente explicou aí anteriormente, ele se decompõe em 4 outros setores. Posteriormente, nós temos o setor de finanças. Dentro desse setor de finanças, ele se decompõe em mais 5 setores, né? Nós temos o setor contábil, o setor fiscal, a tesouraria, nós já temos outro setor de crédito / cobranças e um setor de orçamento. Nessa empresa, nesse tipo de organograma, nós temos os recursos humanos, que não entraria naquelas funções que eu falei para vocês inicialmente. Porém, algumas empresas, esse organograma, esse recursos humanos, né, que está dentro desse organograma, entraria no setor de administração. Então, nesses recursos humanos que poderia estar no setor de administração, alocado nesse setor, nós temos o setor de seleção e recrutamento, né, aquele de contratação dos novos funcionários dentro da empresa. Nós temos um setor que trabalha com cargos e salários. Nós temos outro setor de folha de pagamento, né, que executa essa folha de pagamento. E temos um setor de previdência dentro desses recursos humanos, que poderia estar dentro da administração. No setor de administração, especificamente, nós encontramos compras, encontramos um setor de almoxarifado, encontramos outro setor de ativo fixo, encontramos um setor de refeitório, encontramos um setor de manutenção civil e elétrica, outro setor de comunicações, um setor específico para limpeza, um setor específico para segurança, né, e um setor de distribuição. Já aqui nós temos a outra função, né, que a gente comentou anteriormente, a de produção. Nós temos o setor de fabricação, um setor de montagem, outro setor de acabamento, um setor de PCP, um setor de controle da qualidade, que trabalha mais ou menos a questão de melhoria dos processos, né? Nós temos um setor de manutenção de equipamento e um setor de ferramentaria. Então, a gente olha que esse organograma aqui, ele é bem claro dentro daquelas 4 funções que nós citamos agora há pouco, né? Dá para a gente ver elas realmente muito fáceis nesse setor, excluindo a questão dos recursos humanos que poderia estar na administração. E uma coisa que a gente tem que sempre perceber, gente, que a empresa, ela tem que ter o tamanho que ela deve ter, ou seja, a gente olhando esse organograma, que é um organograma que tem vários setores, a gente já percebe que não é uma empresa muito pequena, né? Ela é uma empresa bastante robusta, né, com bastante setores. Então, teoricamente, quanto maior a empresa, maior a setorização dela, né, maior o vulto dela administrativo, né, maior os setores que tem que dar apoio à execução da empresa. Se fosse uma empresa, por exemplo, de 2 funcionários, com certeza não teria esses setores todos, né? Então, provavelmente é uma fábrica, né, que tem essa setorização toda, que é muito bem estruturada para atender aquele público que ela se propõe. Vamos para o próximo organograma que eu coloquei como exemplo aqui para vocês. Nós já temos aqui um organograma mais específico da área de administração, da função administrativa da empresa, né? Já nesse organograma, o setor comercial ele entra na administração. A gente tem que ficar muito atento a isso. Não existe uma regra clara de estrutura de empresa, de organograma. Então, cada empresa se adapta ao organograma de acordo com o que ela busca. Obviamente, gente, o organograma é um espelho da empresa, não o contrário. Você não vai encontrar um organograma em algum lugar, buscar e espelhar sua empresa no organograma. Tem que ver qual que é o ramo de atuação, né, como que a empresa está acostumada, qual é o estilo que ela adota. Então, nesse setor de administração, nós já temos o departamento comercial que faz parte dele. Dentro desse departamento comercial, nós temos um setor de logística e outro de comercial em si. Nós temos também, dentro da administração, o departamento da qualidade, né, que na última empresa também tinha essa preocupação em ter um setor específico de qualidade, e tem uma direção técnica. Temos o departamento de marketing, que poderia estar unido ao setor comercial, isso daí depende da empresa e do tamanho dela. Nós temos uma equipe que atende o cliente, né, uma equipe de apoio ao cliente, e temos uma equipe de formação. Então, essa aqui já é uma empresa que centra muito na questão comercial e administrativa, né? Então, provavelmente, isso daqui é uma parte de um organograma de uma empresa maior.
Aqui nós já temos um organograma financeiro. Olha só como que ele consegue desdobrar, olha só como que a função financeira pode ser complexa, né, dentro da empresa. Então, esse setor financeiro, ele se divide em 3 grandes setores. Uma a tesouraria, né, outro a controladoria e outro fiscal. Na tesouraria, nós encontramos um setor de análise de crédito, um setor de contas a receber, um setor de contas a pagar e um caixa, né, um setor de caixa. Já na controladoria, nós encontramos a contabilidade da empresa. Da contabilidade da empresa, a gente tem a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial, né? No caso, essa contabilidade gerencial é aquela que vai produzir itens para dar apoio ao setor administrativo. Nós temos também, dentro da controladoria, o orçamento e o setor de custos. Já o setor fiscal, nós temos um setor de legislação, nós temos um setor de controle de notas fiscais, nós temos um setor de emissão e também nós temos um setor de validade dessas notas, né? Um de emissão das notas e outro de validade. Então, a gente vê que aqui é um setor financeiro bem complexo, né? Olha só como que ele pode desdobrar dentro da empresa, né? Então, vamos para o próximo slide que eu trouxe aqui para vocês. Outro setor administrativos, né? Nós temos o almoxarifado, nós temos o setor de impressão e nós temos o setor administrativo em si. Dentro desse de impressão, nós temos o operador de fotolito, né? O chapista, o auxiliar desse setor, temos o auxiliar de operação e o auxiliar de manutenção. E o setor administrativo, nós temos as telefonistas, o copeiro, a manutenção, os motoristas, porteiros, né? A SG e mensageiros. Olha só, esse último setor administrativo, como as funções são talvez uma empresa menor, ele não divide em setores. Dentro do próprio setor, o chefe administrativo, ele embarga, né, vários pequenos itens, né, telefonistas, copeiro, manutenção. Talvez a empresa não tenha um tamanho suficiente para decompor esse setor, né, administrativo. Então, isso daqui vai de empresa para empresa. Cada empresa, ela trabalha o organograma sendo reflexo dela. Não a empresa tem que ser reflexo do organograma. Se eu crio um organograma para a empresa, né, em cima daquilo que existe, em cima daquilo que eu adoto para a empresa, com o crescimento dela, meu organograma provavelmente vai crescer e vai se decompor. Com a diminuição da empresa, o organograma ele tende a diminuir, né, ele tende a adaptar. Ou seja, a empresa tem que ter o tamanho que ela deve ter, ela tem que ter o tamanho que ela existe para isso, né? Se ela tem muita demanda, tem que contratar mais pessoas. Se ela tem pouca demanda, tem que demitir algumas pessoas, né? Ela tem que acompanhar o seu ritmo. Voltando à nossa conversa aqui, Luther Gulick, que era um seguidor da escola de Fayol, a clássica, vocês lembram dessa escola? Ele classificou as funções diretoras da administração em planejamento, organização, assessoramento, direção, controle, relatório e orçamento. A gente parte do princípio que as funções elas têm que estar representadas no organograma, como a gente mostrou nos slides anteriores. Ou seja, os setores responsáveis pelas funções na empresa, eles precisam existir e estarem nesse organograma. Porém, mais importante de estarem no organograma é saber se eles estão bem alocados, se a sua autoridade e subordinação estão bem representadas nesse organograma. Lembrando que o setor que está mais em cima tem poder sobre o setor que está mais embaixo. Para essa estrutura de função funcionar, temos que ter as descrições de cargos e atribuições bem claras e esclarecidas entre todos os membros da organização. E por último, gente, uma coisa que temos que ficar bem atentos, né? Não é a empresa que tem que ser tal cronograma, como eu falei anteriormente, e sim o organograma tem que ser o reflexo da empresa. Fixe isso daí com vocês. Vamos criar o organograma, gente, em cima da estratégia da empresa e não o contrário. Isso que eu estou falando é igual quando vamos fazer os valores da empresa e colocamos que ela tem um atendimento humanizado. Quando eu falo valores, missão, visão e valores. Então, a gente fala que ela tem que ter um atendimento humanizado, sendo que lá de humanização não tem nada, gente. Talvez seja um objetivo para a empresa atingir, com base em treinamento, mas não podemos colocar em valores, pois a empresa não é assim. Primeiro, ela atinge isso, depois jogamos em valores. Imagina aí,
O fato da gente colocar isso em valores na empresa vai transformar a empresa em imunizada? Não. Os valores eles têm que ser reflexo do que somos e não o contrário. Então é isso que eu quero dizer com o organograma, né? Que eu estou até repetindo muito. Ele tem que acompanhar o que a empresa é e não a empresa acompanhar algum organograma pré-estabelecido. Então, gente, essas funções que existem na empresa, elas precisam ser acompanhadas de perto pelo gestor. Talvez uma das funções mais importantes é administrar, a de coordenar, pois é ela que vai direcionar o financeiro, é ela que vai direcionar o comercial, é ela que vai direcionar a produção para aqueles objetivos comuns. Você lembra quando eu falei sobre objetivos comuns? A empresa, né, tem que objetivos comuns e elas vão seguindo. Ou seja, a definição de organização que eu dei naquela primeira aula, eu disse, vamos lá, voltar àquela definição de organização. Organização é um conjunto de duas ou mais pessoas que realizam tarefas, sejam em grupo, seja individualmente, de forma controlada e organizada, né? E coordenada. Atualmente, num determinado contexto ou ambiente, com vista a atingir um objetivo pré-determinado através da afetação eficaz de diversos meios e recursos disponíveis, liderados ou não por alguém com funções de planejar, organizar, liderar, controlar. Então, essa definição fala em atingir um objetivo comum. Daí a importância da função administração. Imagine aí uma empresa pública. O objetivo da organização é melhorar o atendimento da população. Porém, o setor financeiro dessa empresa, né, a outra função financeira, só libera verba para o desenvolvimento de um novo serviço. E parte de bom atendimento fica para trás. E aí? Ou mesmo querendo lançar um novo produto. E o setor de comercialização foca todas as suas energias na venda de um produto antigo que já saiu de linha. E aí? Por isso que temos que coordenar os recursos que temos na administração, coordenar as funções da empresa. Todas essas funções, essas 4 que eu falei, elas têm que estar envolvidas no objetivo comum. Se toda empresa não estiver focada nesses objetivos comuns, ela tende a perder valor, ela tende a perder força, ela tende a não ser eficiente, ela tende, enfim, a acabar. Isso é o básico da administração. Aliás, isso é o básico em qualquer lugar. Vou contar para vocês uma história de concentração de forças sobre união. Essa é bem interessante, gente. Vejam o próximo slide para vocês entenderem melhor. Vamos lá? Vocês conhecem o mapa da Europa e sabem que a Itália ela tem um formato de uma bota. No seu norte, ela é ligada ao continente e seu sul é em volta pelo mar Mediterrâneo. Ou seja, para chegarem ao sul da Itália, geralmente as pessoas elas precisam passar pelo norte. É natural, né? A Europa sempre foi palco de vários conflitos e guerras. Pense aí, Primeira Guerra, Segunda Guerra, invasões bárbaras, teve o Império Romano, o Império Otomano, dentre muitas outras, né? Então, quando explodiu uma guerra lá, eles destruíam o norte da Itália. O sul geralmente era preservado, gente, pois estava um pouquinho longe. E ainda mais naquela época, né, que o pessoal não tinha tanto acesso a avião como hoje em dia nós temos, né? Então, para chegar no sul, tinha que passar pelo norte. Então, gente, acontecer qualquer coisa na Europa, destruía o norte da Itália. Nós já estudamos muito e sabemos que o norte da Itália é bem mais evoluído, né? É bem mais desenvolvido que o sul. Não concordam? Ele é mais rico, né? Ele tem mais indústrias, enfim, tudo melhor do que o sul. E sempre foi assim, gente. Sempre o norte foi melhor. Aí vocês me perguntam, por que isso? Como eles conseguem sair do zero depois de tantas destruições e ainda serem melhores do que o sul, né? Como que esse norte consegue fazer isso? Então, gente, teve um autor chamado Putnam que teve essa curiosidade e ele fez uma grande pesquisa de algumas décadas, né, inclusive, e ele notou que o norte tem princípios parecidos com uma organização. E esses princípios são bem realizados. As pessoas do norte sempre estão unidas, elas sempre trabalham juntas, elas sabem que o benefício mútuo é mais importante que o individual. Elas centram, né, os seus recursos na solução comum.
Aí vocês me perguntam, mas se eles foram destruídos, quais são esses recursos que eles têm? Né? Quais são esses recursos que ajudam eles voltarem a ter aquilo tudo? Eu respondo, os recursos são recursos humanos, o capital social. Eles se unem, gente, e ajudam um ao outro. União, união, união. Igual a empresa tem que ser. Se o direcionamento da empresa é trabalhar um atendimento humanizado, quem está no financeiro dela, ela tem que liberar verbas com esse objetivo. E não para renovar frota de veículos ou qualquer outra coisa. O desenvolvimento humano e organizacional está vinculado à cooperação, em trabalhar em conjunto para atingir um bem comum. E as vitórias individuais, elas dependem desse bem comum. Todos os países que trabalham nessa filosofia são os mais desenvolvidos, têm as melhores empresas. Vamos olhar os Estados Unidos. A gente sempre fala que a sua população é unida. Então, gente, por causa desse princípio de associação, de trabalhar juntos, né, eles são unidos. As empresas deles refletem o que a sociedade é. Elas têm seus objetivos e todas as suas áreas, elas lutam para atingir esse objetivo. Mas voltamos aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, em uma autarquia, cada setor ele luta para o que ele acha melhor. Muitas vezes, um não sabe o que o outro está fazendo. Eles lutam por muitas coisas diferentes. Os setores, eles perdem força. Eles não têm coordenação. As empresas, elas são reflexos da sociedade? Deixa a pergunta. Mas dou uma pista para vocês responderem. Vocês sabem o que é produção enxuta? É basicamente produzir com menos gastos. Diminuir custos, né? Chegar a um objetivo com menor desperdício, né? É ter eficiência. Beleza. Sabem quais são as empresas aqui no Brasil que melhor trabalham com produção enxuta? Vocês sabem? Então vamos fazer um trocadilho aí de produção enxuta. Chuta aí. Enxuta e chuta. São as montadoras de automóveis. Elas são brasileiras? Não. Elas são americanas, elas são italianas, elas são alemãs. Agora fica fácil responder minha pergunta. Mas a grande lição disso tudo, o que eu estou dizendo para vocês, é que o desenvolvimento está mais na cabeça das pessoas do que realmente nos recursos, né, materiais. Compare o Brasil, por exemplo, com Israel. Em Israel, nem água direita eles têm. E eles estão há anos-luz à frente do nosso país. Gente, um país que vive em guerra constante. Que guerra aqui no Brasil a gente tem? Nenhuma. Mas eu não estou inventando a roda. Acho que essa relação entre desenvolvimento e união já é conhecida. Falta um esforço maior para melhorar os mecanismos sociais que podem maximizá-la. Tem um grande exemplo, inclusive eu já pesquisei sobre isso. No governo Fernando Henrique, eles já tiveram essa ideia de união. Né? Eles buscaram essa ideia de união, eles buscaram trazer essa ideia de união. Por que esse governo buscou isso daí? Era porque eles, vamos trabalhar todo mundo com união e tudo mais, que eles eram bonzinhos? Não, na realidade não. Eles buscaram a união porque eles sabiam que a união, ela traz grandes resultados para a população. Eles já tinham observado certos estudos, né? Eles sabiam que essas uniões, né, elas traziam benefícios para o desenvolvimento do país. Tanto é que daí nasceu o cooperativismo, né, e outras questões. E o que eles fizeram? O governo de Fernando Henrique, por exemplo, iniciou no governo de Fernando Henrique e foi fortalecendo nos governos seguintes. Eles começaram a vincular a aplicação de verbas públicas a certos tipos de uniões. Então, por exemplo, se ele tinha uma verba para uma comunidade rural, para ela colocar um posto artesiano, ou então criar uma cozinha comum, por exemplo, nessa comunidade rural, ele falava o seguinte: eu só libero essa verba se vocês criarem uma associação, né, comunitária, né, uma associação rural, para deliberar, ou seja, para decidir onde que vocês vão investir, né, as verbas, o que vocês vão trabalhar. Aí obrigava eles, para receber essas verbas para o bem comum da comunidade, a criar uma associação. E com essa criação da associação, teoricamente, estariam criando capital social. Aquilo ali que eu falei anteriormente, ou seja, força entre as pessoas, união. A união, gente, a gente até brinca, né? A união faz a força, mas realmente. Então, quando todas as pessoas lutam para o bem comum, elas sentam e vê que a maioria precisa disso, né? E elas decidem e a maioria segue, as coisas dão muito mais certas. É igual, por exemplo, você eleger um político. Quando a maioria da população
ela volta, e aquele político que a maioria da população votou, ele se elege, as pessoas acreditam naquilo ali. A questão é acreditar, estar em união, saber que aquilo ali é bom para todo mundo. E isso daí muda muito, né? Um país do outro. Um país que tem união, as pessoas são mais desenvolvidas. Outra, e a sociedade, né? As empresas, tudo. Outro que não tem união, não é. Isso, gente, na administração a lógica é fácil. Se a empresa, todo mundo trabalha juntos para atingir aquele objetivo comum, ela tem muito mais chance de dar certo do que as empresas que todo setor trabalha separado. Então, uma pessoa investindo naquele setor, tanta coisa, por exemplo, criação de uma nova marca, e o resto da empresa pensando em outra coisa, aquela criação de nova marca com certeza vai ser menos eficiente do que se toda a empresa estiver junto. Beleza. Então, vamos seguir em frente. Agora, vamos falar sobre gestão por processos. Esse conceito, ele surge, né, diante das necessidades das empresas, elas cada dia mais crescentes, essas necessidades, a se adaptarem ao ambiente externo e se adaptarem ao mercado. Essa gestão por processos exige que a empresa seja flexível, pois ela precisa adaptar seus recursos, né, todos os tipos de recursos disponíveis para atender novas demandas. Lacombe já fala que, abre aspas, gente, a implantação da gestão por processos nas organizações é um desafio e exige cultura proativa dos membros da estrutura, com base na criatividade e na inovação, em captação continuada em capacitação continuada do capital humano, em ambiente fluido e aberto a mudanças e no enfrentamento de novas demandas do ambiente externo. Fecha aspas. Então, organização, gente, ela tem que ter a capacidade de se adaptar a novas demandas. Os seus membros, eles têm que ser proativos. Ele tem que quebrar os paradigmas que nós já falamos nas aulas passadas. Ela tem que estar apta a aceitar novos conceitos e novos direcionamentos a partir dessas demandas. Então, quando a gente fala em gestão por funções, a gente imagina uma empresa mais engessada. E talvez isso fizesse sentido um tempo atrás. Mas hoje em dia, a empresa ela tem que estar constantemente, né, adaptada ao seu ambiente externo. Ele muda muito rápido. As empresas que não se adaptam rápido, elas acabam. Vocês lembram da Kodak? Marca de máquinas fotográficas? Ela dominava todo o setor. Porém, quando chegaram as máquinas digitais, a Kodak ficou para trás. Ela não se adaptou. Ela não buscou novas, né, soluções para aqueles clientes deles. Vamos pensar aí. Vamos pegar as empresas mais evoluídas, como a Google ou então mesmo a Apple. Todas elas possuem grupos de trabalho que atuam dentro de uma realidade demandada pelo mercado. Você não vê uma empresa dessas com um setor de produção responsável por 5 novos projetos. Você vê, por exemplo, a equipe do iPhone 8, que inicia seu projeto e vai até o final. Talvez ela trabalhe desde o momento do projeto até a comercialização dele. Quando o iPhone 8 sai de linha, ou mesmo quando não demanda tantas pessoas, parte dessa equipe aqui já é realocada para o novo projeto, que pode ser o iPhone 9 ou outro produto. Elas são flexíveis, elas trabalham sob a demanda do mercado, elas trabalham para atender aquela realidade do mercado. E não são aquelas empresas travadas que esperam, que produzem sempre a mesma coisa. E daí fazia muito sentido na época do Fordismo. Hoje em dia, elas têm que ser mais flexíveis. Vocês lembram, gente, por falar em flexibilidade, e vocês lembram que eu falei sobre estrutura matricial na última aula, né? Na segunda videoaula? Então, ela faz parte da teoria contingencial. Eu falei o seguinte, vamos resgatar. Abre aspas. Abre aspas de mim mesmo, viu? Estrutura matricial é denominada matriz ou organização em grade, né? A essência da matriz é combinar duas formas de departamentalização, sendo, portanto, uma estrutura mista. Ela tem estruturas de trabalhos principais, que duram de acordo com o projeto ou atividade para ser desenvolvida. E tem estruturas de suporte, que são as perenes. São setores de apoio funcional, que são permanentes e funcionam em áreas especializadas. Por exemplo, se a empresa quer executar um projeto, ela monta um grupo de trabalho com pessoas altamente capacitadas e um novo setor temporário. E esse setor, com o apoio de todos os outros que existem e são fixos,
como recursos humanos, financeiro, né? Eles tentam chegar à solução da melhor forma possível, até atingirem seu objetivo e esse grupo ser desfeito. Em resumo, forma-se um grupo de trabalho com funcionários aptos emprestados de alguns setores da empresa. Muitas vezes, nas empresas públicas, que elas naturalmente, gente, elas são engessadas e elas não podem se reestruturar toda hora, essa forma matricial é a solução para ganhar eficiência dos seus processos. Tá, fechando aí, só reforçando aqui, as empresas públicas, gente, a estrutura, geralmente, elas são aprovadas por lei. Então, se você quer mudar a estrutura da empresa, você tem que aprovar uma nova lei. Então, isso daí demora. Tem que ter a demanda, né? Tem que passar pelos legisladores, né? Por exemplo, se for uma empresa estadual, os deputados estaduais, eles aprovam e tudo mais. Depois que aprovar, o executivo tem que ratificar. É uma demora, né? Tem que trabalhar muito isso aí. Ela não pode mudar de uma hora para outra. E as empresas particulares, né, privadas, elas atendem o mercado. É mais fácil ela trabalhar dessa forma. Então, pois é. Então, a estrutura matricial é o exemplo claro de uma organização utilizando a gestão por função. E a gestão também por processos ao mesmo tempo. Então, ela consegue trabalhar as duas. Porque a função dá apoio aos processos. A função dá apoio àqueles grupos de trabalho. Então, o setor financeiro vai ter que entender aquele grupo de trabalho. Mas aí é óbvio que tem empresas que elas são mais específicas por função e outras que são mais por processo. E reforço, como eu falei no final dessa citação minha, talvez esse modelo seja uma boa solução para a administração pública brasileira, né? Que ainda é muito engessada. Agora, nós vamos para o próximo assunto, que é a avaliação das relações interorganizacionais e o processo de convergência teórica. Tema um pouco diferente, parece complexo, não é? Mas é bem simples, gente. Interessante e gostoso de ser debatido. Existe a expressão isomorfismo, que remete a apresentar a mesma forma. Inclusive, essa concepção teve origem por meio de estudos de DiMaggio e Powell, quando eles falam sobre as similaridades das organizações. Em outras palavras, em certos grupos, né, de tipos de organização, existem elementos certos na área de gestão que são comuns a essas organizações, né, que são comuns às empresas pertencentes a esses grupos. Vou dar um exemplo prático. Em organizações que trabalham muito forte com inovação, a estrutura dessas organizações elas são mais flexíveis. Eles não travam na questão de horário do seu funcionário. Porém, eles trabalham muito com resultados. Portanto, essas organizações possuem um processo de convergência teórica. Entenderam? Então, como elas estão inseridas em um ambiente que muda sempre, elas precisam se adaptar a esse ambiente. E nesse processo de adaptação, elas acabam criando características similares para atender essa realidade que ela está inserida, atender aquela demanda que ela está trabalhando. E quando elas atuam no mesmo campo, existe uma tendência à igualdade. Tendência à igualdade. Portanto, seus aspectos técnicos, que são racionalidade, né, e eficiência operacional, recursos técnicos e tecnológicos, eles sofrem uma pressão para essa semelhança, devido aos aspectos externos. Então, com esse novo arranjo de mercado, que traz uma conectividade entre os mercados mundiais e uma certa homogeneização das tendências, ele acaba levando as próprias empresas a terem esse processo de conectividade diante desses desafios flexíveis, o que acaba favorecendo, né, o isomorfismo, ou seja, a igualdade de processos dentro dessas empresas, principalmente as da mesma área. Vamos pegar alguns exemplos práticos, né? Existe muita diferença entre os bancos, gente? Muitas vezes um começa com uma inovação aqui, outro ali. Mas passa um tempo, gente, todos esses bancos eles estão operando da mesma forma. Nesses tempos agora surgiram a tendência, né, de agências personalizadas, né, para aquelas pessoas que possuem uma movimentação maior de dinheiro. Logo, todos os bancos já trabalhavam com atendimento personalizado. As próprias startups que estão surgindo agora, né, que são um ponto fora da curva, elas próprias já possuem processos parecidos. Agora mesmo, praticamente todas elas adoraram o Design Thinking, que é uma metodologia que busca trazer soluções
por meio de processos diversos. O que, na verdade, é o desenvolvimento, ou mesmo uma nova roupagem do PDCA. Ela está trabalhando com o PDCA. Então, o PDCA com algumas ferramentas de apoio, como a gestão à vista, né? Ou mesmo o brainstorm. Eu falei sobre a Apple, eu falei sobre a Google mais cedo, né? Essas todas empresas, né, elas possuem processos parecidos. Nunca vamos entrar em uma empresa que trabalha em uma área específica e ver que apenas aquela empresa adota ações de tal tipo, totalmente diferente das outras. Aliás, isso pode até acontecer em um primeiro momento, mas logo depois todas as outras empresas, né, que viram que essa empresa se adaptou melhor ao mercado altamente volátil, né, que elas estão inseridas, irão realizar o isomorfismo e terão logo vários processos iguais. Ou então a gente tem o caso da empresa ter os processos diferentes e quebrar. Gente, isso é uma realidade. Podem reparar. Temos que saber que para aquele destino que nós vamos, podemos utilizar vários caminhos. Todos eles levam ao local. Porém, uma hora o caminho A estará melhor do que o caminho B. Aí todas as empresas utilizam esse caminho A. Outra hora, o caminho C, surge um pouco melhor. Aí elas correm e utilizam o C. Então é por isso que elas ficam com processos iguais. Elas simplesmente utilizam aquele que está dando melhor resultado. Igual eu falo, e acho que já falei com vocês, hoje em dia as pessoas buscam muito as empresas pela excelência do atendimento. Esse que é o diferencial em quase todo o ramo. Mas se de repente a população pouco se importar com bom atendimento e tiver em mente que eles querem um atendimento ágil, as empresas elas param de treinar a humanização dos seus atendentes, a gentileza, o encantamento. Aí elas vão treinar a equipe para ter mais agilidade, né? Diminuição de etapas, diminuição de processos. Ou seja, as empresas elas dançam conforme a música, elas se adaptam ao seu público, o que gera esse processo de igualdade. Gente, sabe aquelas empresas que são boazinhas, que trabalham de mão dadas, né, ao meio ambiente? Não é porque elas são boazinhas não, gente, mas sim porque assim elas vendem mais. Pois o mercado quer isso, o mercado que dita, né, o mercado que valoriza isso. Então, uma série de empresas, ela procura o ISO ambiental, demonstram para os seus clientes que elas estão preocupadas, né, com o meio ambiente, elas demonstram para os seus acionistas com qual intuito? Vender mais, entender da melhor forma o seu cliente, para ter o quê? Mais dinheiro, gente. E acaba igualando processos. E acabam sendo todas as empresas amigas do meio ambiente, porque sabem que o mercado quer isso, sabem que dessa forma o mercado vai trazer para elas mais dinheiro e vai eliminar aquelas empresas que não estão nem aí pelo meio ambiente. Não necessariamente porque elas são boazinhas, podem ser até boazinhas, mas fazem isso, né, para ganhar mais dinheiro. Se desse prejuízo, não fariam. Agora, mudando totalmente de assunto, vamos falar sobre o autor brasileiro que trabalhou com alguns conceitos e ele foi bastante reconhecido. O nome dele é Guerreiro Ramos. Ele é formado em Direito e Sociologia e foi professor de algumas faculdades na área de administração, no departamento de administração. No final de sua vida, ele viveu um tempo nos Estados Unidos e lá ele acabou aprimorando, né, e desenvolvendo alguns estudos importantes que ele já estava inserido. Gente, Guerreiro Ramos, né, ele é baiano, ele estava à frente do seu tempo. Só para situar, ele nasceu em 1915 e morreu em 1982. Aí, gente, vocês param para pensar em que época ele viveu em cima daquelas teorias. Então, ele deixou, apesar de ter morrido até cedo, ele deixou grandes contribuições para a administração moderna. Antes de aprofundar sobre as contribuições de Guerreiro Ramos, vamos contextualizar a corrente que ele fazia parte, que é a administração do desenvolvimento. Foi uma corrente bem pequena, né, que ela não entrou naqueles trabalhos nossos especificamente. Gente, não podemos falar que existe, né, uma escola de administração do desenvolvimento, não é pequena, ou seja, ela não foi sistematizada. Ela surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial, com o intuito dos países desenvolvidos gerarem desenvolvimento para os países de terceiro mundo. Naquela época existia primeiro, segundo e terceiro mundo. Então, a gente tem como grande exemplo o programa Aliança para o Progresso, né, que foi lançado pelos Estados Unidos, que ele, por meio de algumas ações, pretendia desenvolver os países da América do Sul, né, da América Latina, tanto no âmbito econômico
quanto no âmbito social, quanto no âmbito político. Esse programa, segundo Matos, estava focado em 3 dimensões. O primeiro, os países participantes deveriam tomar conscientemente a decisão de desenvolver-se, incluir-se aí o enfrentamento dos sacrifícios necessários, né? Ou seja, eles tinham que aceitar isso e se sacrificar, estarem dispostos. O segundo, os países deveriam buscar estruturas sociais adequadas ao desenvolvimento, para que os frutos dos desenvolvimentos se dirigissem à totalidade das populações, não restringindo a elite. Então, reformas sociais seriam necessárias. Então, o desenvolvimento não era só para aquela casta que estava mandando, não, era para toda a população. Eles também tinham que ter consciência disso. E os Estados Unidos sabem que o desenvolvimento depende de todos. Lembra da questão do capital social que eu falei. Terceiro, deveria ocorrer o desenvolvimento dos recursos humanos necessários ao progresso social. Então, não era só o país ter dinheiro. O país tinha que desenvolver as pessoas, né? Pega aí a população, por exemplo, da Alemanha e joga no Brasil. Pega a população do Brasil e joga na Alemanha. Você acha que a Alemanha, de um dia para o outro, vai continuar sendo desenvolvida e o Brasil vai continuar sendo um país em desenvolvimento? Não. Os recursos humanos ele é muito mais impactante do que os recursos financeiros. Se a empresa ou então o país tem bons recursos humanos, ela tende a evoluir mais rápido. Ela tende a buscar soluções. Todas aquelas técnicas, não necessariamente você vai ler e vai aprender e vai conseguir executar. É difícil, demanda tempo. Uma pessoa de um país desenvolvido ela já tem essas técnicas arraigadas, mesmo na própria educação. Nos Estados Unidos, por exemplo, o empreendedorismo ele já nasce na escola. Aqui no Brasil, as pessoas elas antigamente tinham contato com o empreendedorismo somente quando fazia faculdade de administração, e mesmo assim nos últimos períodos. Hoje em dia tem uma tendência já do ensino médio levar ao empreendedorismo. Mas isso daí é uma evolução que nós ainda estamos iniciando. Então, gente, essa administração do desenvolvimento, ela tem como objetivo de estudo a gestão, e não mais a organização. Ela ainda prioriza o estudo de sociedades, né, países, regiões, que muitas vezes estão atrasados no seu desenvolvimento. Além da Aliança para o Progresso, podemos dizer que o Plano Marshall foi um dos produtos dessa administração. Vocês lembram do Plano Marshall? O nome verdadeiro dele é Programa de Recuperação Europeia. Ele foi um programa de auxílio humanitário oferecido pelos Estados Unidos durante, ao mesmo tempo da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra. Na prática, gente, foi realizado por meio de assistência técnica e financeira para incrementar a recuperação dos países europeus destruídos pela guerra e reorganizar a economia dos países capitalistas ameaçados pelo socialismo. Por esse motivo, podemos também afirmar que foi uma forma de estabilizar o capitalismo na Europa Ocidental, bem como garantir a integração dos países europeus. Não obstante, o Plano Marshall, que permaneceu ativo de 1948 até 1951, leva o nome do secretário dos Estados Unidos, que ele estava empossado na época do mandato do presidente, Henry Truman. O nome dele era General George Cartledge Marshall. Ele viveu entre 1980 e 1959. Ele, inclusive, ganhou o Nobel da Paz. Então, gente, da mesma forma que o Plano Marshall tinha o fim de estabilizar os países para evitar o socialismo lá na Europa, a Aliança para o Desenvolvimento tinha esse objetivo também. Agora, pois bem, vamos voltar para Guerreiro Ramos. Em primeiro lugar, Guerreiro Ramos, ele considera a administração como um fato social e tenta a todo momento relacionar a administração à sociologia. Ele também é formado em sociologia, E muitas vezes ele fica sem entender a falta de exploração dessa ligação. Ele também fala que o estudo da administração ele tem que ser pluridimensional, pois ela relaciona-se com fatores históricos e sociais, e não é apenas embasadas em fatores sociais. Segundo Braga, Santos e Santos, o autor Guerreiro Ramos divide o desenvolvimento da administração em 3 significados. Ele tem o desenvolvimento utópico, que é o baseado em valores centrados na caridade e fraternidade. Isso ocorre quando algumas pessoas, líderes religiosos, visionários, artistas, idealistas, eles desejam um mundo melhor que o atual e apelam para a generosidade dos detentores de recursos, porém, não produzem efeitos eficazes. Nós temos também o desenvolvimento sectário, com base na ideologia doutrinária, cujos poderes homogênicos concebem um mundo ideal conforme suas próprias
conveniências. Isso ocorre em situações em que se vivencia demarcação de território, né, como socialismo versus capitalismo, primeiro versus terceiro mundo, né, ocorria no caso, avançado versus atrasado, crescimento versus conservação. Essa concepção, gente, limita a capacidade humana, podendo levar a um estágio de alienação. E temos o desenvolvimento das possibilidades. Ocorre na fronteira entre o determinismo e a liberdade. Não existe um único caminho, nem tampouco, né, todas as possibilidades. E escolher uma possibilidade em determinada situação é escolher dentre o certo, né, dentre certos limites. O desenvolvimento, nesse caso, ele surge de fatores limitantes e inovadores da natureza humana. Limites e inovações que entrelaçam para promover outra situação. Ele considera, né, Guerreiro Ramos, esse último tipo de desenvolvimento, o das possibilidades, o ideal para a administração do desenvolvimento. Ele rejeita muito a imposição dos modelos dos países do primeiro mundo, né? Ou seja, os países desenvolvidos, né, que antigamente eles impunham os seus modelos aos países do terceiro mundo. Um exemplo é que, quando ele fala de reconceituar as riquezas, pois as riquezas até então, elas são consideradas, né, elas não possuem a riqueza ecológica e a riqueza psíquica. Ele fala também da necessidade do sistema de mercado seja politicamente regulado, a fim de não prejudicar as bases econômicas e orientação mutuária e comunitária, socialmente reconhecidas como associações, né, as cooperativas, as redes solidárias, as comunidades tradicionais, entre outras, que não são guiadas pela lógica do individualismo, de competição e da lucratividade. Lembra quando eu falei de Putman? Do desenvolvimento de capital social e demais itens? É mais ou menos isso que ele está defendendo. E para atender essa administração do desenvolvimento, Guerreiro Ramos faz duras críticas ao homem operacional, calculista e motivado por recompensas materiais, e o homem reativo ou comportamental, aquele que se ajuda ao contexto, conforme suas necessidades individuais. Então, gente, ele propõe a existência do homem parentético, que segundo Braga, Santos e Santos é um ser autônomo diante dos fatores, que possui uma consciência crítica e valores não concebidos dentro do campo da racionalidade utilitária, como aqueles que existem nos demais modelos. O homem parentético é o reflexo das novas circunstâncias sociais, sejam essas econômicas, políticas e tecnológicas de uma sociedade pós-industrial. Faria descreve as características do homem parentético proposto por Ramos da seguinte forma. Primeiro, ele não se empenha em excesso para ser bem-sucedido segundo os padrões convencionais, pois tem grande senso de individualismo e uma forte compulsão para encontrar sentido na sua vida. Segundo, ele não aceita padrões de desempenhos sem um senso crítico, embora possa ser um grande realizador quando lhe forem atribuídas tarefas criativas. Terceiro, ele evita trabalhar apenas com o intuito de fugir da apatia ou da indiferença, pois o comportamento passivo ofende o seu senso de autoestima e autonomia. Quarto, ele empenha-se para influenciar o ambiente, para retirar dele tanta satisfação quanto é capaz. Quinto, é ambivalente em relação à organização, mas de um modo qualitativo, que decorre do seu entendimento de que as organizações elas têm que ser tratadas de acordo com seus próprios termos relativos, já que elas são limitadas por sua racionalidade funcional. Por fim, ele defende uma sociedade multidimensional ou multicêntrica, que nas palavras de Braga, Santos e Santos, ela se contrapõe à sociedade unidimensional, em que só existe um tipo de socialização, aquela em que as ações humanas são guiadas pela racionalidade do mercado e agem como se tal racionalidade fosse o supremo padrão normativo de todo o espectro de suas relações interpessoais. A sociedade unidimensional seria, em outras palavras, uma sociedade centrada no mercado, cujos critérios para alocações de recursos se dão pela relação custo-benefício e pela lucratividade. Para tanto, utiliza-se a racionalidade funcional / instrumental. Ramos desenvolve o conceito de paradigma para-econômico, como uma tentativa sistemática de superar a visão hegemônica da sociedade unidimensional. Nele, os critérios de alocação de recursos não se dão apenas pela visão utilitária do homem operacional, nem tampouco pela visão ingênua do homem comportamental, mas sim
pela ação do homem parentético, o qual, para alcançar a sua realização profissional, pessoal, precisa-se libertar-se totalmente da visão míope do mercado como um único meio de alocação de recursos e de detenção de empregos. Lembra que ele já valorizava, né, as dimensões ecológicas e psíquicas? Pois então. E com essa enxurrada de Guerreiro Ramos, nosso baiano estudioso, encerramos os assuntos da nossa terceira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui. Lembre-se de acessar a nossa sala virtual, participar dos nossos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos do caderno didático. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima. Obrigado.